Eu sou o Lucas Santos, corretor de imóveis, broker da Brasa Homes, e hoje eu quero falar com vocês sobre o processo de compra da casa aqui dos Estados Unidos, do passo número 1 até o passo número 8. Você está pronto? Vamos conhecer esse processo inteiro, começando agora. Vamos lá. Então você mora aqui nos Estados Unidos, você mora no Brasil, você decidiu comprar uma casa. Você fala, olha, chega de pagar aluguel, se você mora aqui, eu quero comprar minha casa, eu estou pronto. Qual a primeira coisa que você tem que fazer? A primeira coisa que você tem que fazer é procurar um corretor de imóveis, um realtor. Corretor de imóveis, eu brinco que é igual médico, contador, advogado. Aqui em Orlando, especialmente, aqui na Flórida Central, tem milhares de corretores brasileiros e muitos corretores muito bons também. E como todas as profissões, você tem pessoas muito boas e pessoas não tão muito boas. Eu vou falar que pessoas experientes, pessoas não experientes, mas tem muitos que são muito bons. E o importante mesmo é o seguinte, é você ter um corretor que se encaixe com você, que te entenda, que te escute e consiga compreender o que você está procurando na sua casa. Esse é o jeito mais importante. Então, o que eu sugiro? Entrevista uma pessoa, conversa com o corretor, e aí, depois que você conversou, você falou, poxa, eu gostei dele ou dela, o contrato. Contratado, a gente passa para o segundo passo. Bom, chegamos no passo número 2. É o seguinte, você vai pagar cash, em dinheiro, ou você vai financiar com o banco? Se você for pagar em dinheiro, legal, vamos passar para o número 3, para o passo número 3. Mas se você for financiar com o banco, a gente chega na parte que também é muito importante, que é qualificar você e sua família para ver quanto que o banco, aqui nos Estados Unidos, aprova para você comprar a sua casa. Então a gente vai envolver uma terceira pessoa, o cargo dela se chama Loan Officer. É uma atividade licenciada aqui na Flórida, na verdade não na Flórida, nos Estados Unidos inteiro, e ele vai qualificar, ele vai pedir os seus extratos bancários, ele vai pedir a sua renda, ele vai pedir cópia do seu imposto declarado ou nos Estados Unidos ou no Brasil, e aí ele vai chegar num valor que você esteja confortável para pagar de parcela por mês, e também um valor para você dar de entrada. A terceira coisa que essa pessoa vai te dar é uma ideia de juros anual. Essa ideia de juros anual, você consegue fazer um comparativo com o Brasil. Eu quero fazer um parênteses para a gente fazer esse comparativo. No Brasil, você vai financiar um imóvel na Caixa Econômica, né, que financia 70% das transações imobiliárias no Brasil. Você tem a taxa de juros e você tem o índice de correção anual, né? Então você tem o valor de R$100 mil, ele corrige todos os anos por um índice, IGPM, sei lá o que é, ou se for na construção INCC, e aí depois você aplica a taxa de juros. Aqui nos Estados Unidos não é assim. Aqui o que você tem? Você tem a taxa de juros nominal e ela se transforma efetiva depois, obviamente, de cobranças de FIIs, etc., né, de taxas que tem no processo, mas essa taxa é fixa. Então, a hora que você desconta a inflação, aquela taxa não é nominal. Então, você tem uma taxa de juros, só para exemplificar, e desculpa ser repetitivo, uma taxa de juros de 5%, inflação de 2%, na verdade, o seu juros real é 3%, porque você tem taxa de juros de 5%, 2% de inflação ao ano, então você tem um juros mesmo real de 3%. O que eu costumo falar é o seguinte, o jeito mais fácil, isso é provado, tá? De você se tornar um milionário nos Estados Unidos é comprando real estate, é comprando imóveis. E um dos motivos é esse, o tempo te ajuda. Então, quanto antes você entra no mercado imobiliário, você tem a inflação empurrando e corrigindo o seu patrimônio, tá bom? Esgotado isso, vamos para o passo número 3 agora. Parabéns! Você está com um corretor, você está com um loan officer, você sabe quanto você pode comprar, quanto que você quer comprar, agora chegou a parte mais gostosa, que é o seguinte, vamos achar a casa certa para você. A casa certa para você é o seguinte, a casa que te atende, localização certa, escola que atende os seus filhos, se você tiver filhos, a casa que seja perto do seu trabalho, caso você trabalhe fisicamente, não trabalhe de casa, ou se você é um investidor, a casa que vai te dar o máximo retorno. Achamos essa casa, perfeito. Essa casa do jeito que você sonhou quando você idealizou a ideia, lá atrás, no passo número 1. Agora, entra o seu corretor. Seu corretor vai fazer o seguinte, passo número 4, ele vai negociar os termos da oferta com o vendedor. Aqui nos Estados Unidos, você tem sempre 2 corretores, mesmo sendo na construtora. Você tem o corretor que você está contratando, o comprador, e você tem o corretor do vendedor. Então, aqui não é uma pessoa que faz essa intermediação. Pode até ser, mas via de regra, são 2 pessoas.
Então, o seu corretor do comprador, que é você, vai negociar com o corretor do vendedor. Então, como que isso vai acontecer? Ele vai negociar preço? Vai. Ele vai negociar quando que essa casa vai fechar? Vai também. Ele vai negociar quanto que você vai dar de entrada. Ele vai negociar se ele vai pagar o vendedor as suas custas de cartório ou não. E é por isso que eu falei que é muito importante você ter um corretor bom. Porque um corretor bom, ele vai conseguir negociar esses termos, e negociando esses termos, ele vai garantir um melhor negócio para você. O que é? Eu ouvi uma definição outro dia que eu achei muito bacana, que é o seguinte: qual que é a definição de uma negociação justa com um corretor? Negociação justa é quando você consegue tudo que o seu comprador queria e a pessoa que deu do outro lado, o vendedor, não reclama. Então, justo é isso. Termos negociados, oferta aceita, a gente vai pegar essa oferta como corretor, mandar para o banco dar entrada naquele processo que você foi qualificado lá atrás. E aí passa para o próximo ponto, que é o quê? Passo número 5, inspeção da casa. Esse período de inspeção da casa, aqui nos Estados Unidos você tem um período, se for uma casa de revenda, na verdade esse período é negociável, mas ele pode ser 0 ou ele pode ser até 15 dias, que é o padrão. Você tem o direito de olhar a casa e verificar se tem algum defeito nela que você gostaria que fosse reparado. Agora vai entrar o Home Inspector, que é a pessoa que vai fazer a inspeção da casa. Então você vai contratar essa quarta pessoa, que ela vai na casa e vai verificar o quadro elétrico, o ar-condicionado, o telhado, se tem vazamento, se tem algum problema na casa, ele vai virar a casa de cabeça para baixo. Revirou a casa de cabeça para baixo, achou um problema. Você tem 3 opções como comprador. O seu corretor e você tem 3 opções. A primeira opção, cancelar o contrato, falar, olha, não quero mais. Segunda opção, pedir para o vendedor consertar aquilo. Terceira opção, pedir para o vendedor um crédito adicional. Feitas essas 3 opções, uma dessas 3, considerando que você não cancelou, a gente segue o contrato para o passo número 6. Uma dica para você, a hora que você está aqui, eu vou te falar, a chance de da sua casa dar certo e da compra ser concluída é mais de 80%. Agora a gente está na fase do appraisal. O appraisal é a avaliação do banco. O banco, para ter segurança em tudo que faz, eles são espertos, né, gente? Vocês sabem disso. Ele contrata um terceirizado, esse terceirizado vai até a casa e ele faz uma análise de mercado falando quanto que a casa vale. Então, se ele chega lá, você comprou a casa por $1 milhão, ele chega lá e fala que a casa vale 1.200.000, maravilha. Muito bom, bom para você, você já tem 200 mil a mais de valorização, de equity, como eles chamam aqui. Agora pensa no seguinte cenário, você comprou a casa, a mesma casa, por $1 milhão, o avaliador do banco vai lá e fala, olha amigo, essa casa aqui, aos olhos do banco, vale 800 mil no mercado. Aí tem um problema, sabe o que acontece? Se isso acontecer, o processo, né, de financiamento, ele tem que voltar e o seu corretor vai ter que negociar com o corretor do vendedor para, dar o desconto para sair de 1 milhão para 800 mil para cobrir o que o avaliador do banco falou, ou pior, que é a segunda opção. Isso aconteceu bastante comigo em 2022. Você, comprador, vai ter que pagar a diferença de 800 mil até 1 milhão em dinheiro, porque o banco só vai financiar em cima dos 800 mil. Isso daí é meio cataclísmico, né? É o pior cenário. Mas tem a terceira opção. A terceira opção é o seguinte, se o seu corretor for bom, ele coloca uma cláusula no contrato que, se a casa não for avaliada pelo banco no valor que está em contrato, você pode cancelar o contrato e receber o seu sinal de volta e cada um ser feliz. Só que, se cancelar a essa altura, aquele valor da inspeção, você já perdeu. Eu acho até que eu tenho um vídeo que mostra a inspeção no detalhe. Se eu tiver, e já tiver no ar, eu vou deixar o link aqui embaixo para você assistir. E aí a gente fala sobre a inspeção, o que que olha, etc. É de uma casa que eu vendi um Intergarden super bonita num condomínio fechado. Vamos lá, passo número 7. E agora? O fechamento está a qualquer dia. A avaliação voltou positiva. E aí o banco olha os seus documentos que já foram todos enviados e ele fala, esse financiamento está clear to close, é o termo que eles usam. Então o seu financiamento está pronto para ser fechado. Nesse meio tempo, a Title Company, o cartório daqui, que é particular, não é privado ou concessão, no Brasil concurso, né, agora, ele já verificou a documentação, ele verifica que a documentação está perfeita, ele verifica que não tem nenhuma alienação na matrícula, dá a luz verde para o banco paga o vendedor da casa e a gente cai no passo número 8, que é o dia do closing.
é o dia que você pega a sua chave, assina a dívida, se for financiado, e vai ser feliz. Escolha do corretor, corretora, passo número 8, fechamento da casa. Você sabia que tinha tantos passos assim para você comprar uma casa aqui na Flórida? Então o mais importante é o seguinte, pensa que o seu corretor, ele é como se fosse para usar a expressão do futebol americano, quarterback. Ou se a gente pensar no futebol, ele é o camisa 10. Por quê? Ele faz uma equipe multidisciplinar, e não é multidisciplinar não, né? Mas é que cada um faz as suas coisas. E aí você tem um corretor, que é a pessoa que você escolheu, e ele vai trazer junto com ele, ou você pode escolher também se tiver alguém, ele vai trazer a pessoa do banco, que é o loan officer, ele vai trazer a pessoa que faz a inspeção, o home inspector, ele vai trazer a title company, que é o cartório, ele vai trazer o corretor de seguros, que vai fazer o seguro da sua casa, que aqui na Flórida é obrigatório se você tiver uma casa financiada, e ele vai garantir que todo mundo cumpra os prazos e entregue os pontos que precisam ser entregues ao longo do processo de compra. Equipe multidisciplinar, você tem o loan officer, o corretor, babá, todo faz sua parte. O corretor garante que cada uma dessas pessoas faça o seu trabalho de forma correta, honesta e o melhor, no seu interesse, protegendo os seus interesses e protegendo que você faça um ótimo investimento, seja para comprar moradia primária, seja para investir. Inclusive, hoje, a gente está indo em um evento no Season 52, é um restaurante muito legal, aqui em Dr. Phillips. Eles têm uma unidade também em Altamont Springs e eu quero ver se a gente consegue filmar. Esse evento, ele vai ser dirigido pelo Matt Weaver, é um americano, e ele é o maior produtor, ele é a pessoa que mais origina empréstimo imobiliário nos Estados Unidos inteiro, vocês acreditam? E ele chamou 40 corretores, que são os 40 corretores que mais produzem vendas aqui em Orlando, e eu, por incrível que pareça, estou nesse bolo, vocês acreditam? Então Deus tem me agraciado sempre com isso. Vamos lá, no caminho? E aí, quando chegar lá, eu vou tentar fazer um vídeo rapidinho, mostrando com imagens. E aí por que eu estou falando isso? Eu estou falando o seguinte, é muito importante, a gente está sempre atualizado, mas mais importante, a sua equipe tem que ser a equipe que consegue entregar os melhores resultados com as pessoas melhores treinadas e que elas têm experiência para proteger o seu interesse. Pessoal, a gente está no Season 52, hoje aqui em Dr. Phillips, no Restaurant Row, vai ter um evento do Matt Weaver, é um loan officer super bacana. E aí o que eu sempre falo, pessoal, mais importante que vender, a gente está sempre atualizado no que está acontecendo no mercado para conseguir oferecer a melhor qualidade para o nosso cliente. Então hoje é um exemplo disso. E esse restaurante é bem gostoso, para quem não conhece, toda temporada eles adicionam coisas no cardápio para refletir a temporada, isso é bem legal, eu recomendo, viu? O evento acabou de terminar aqui no Season 52 e fantástico, viu? Muitas notícias interessantes, argumentos de vendas novos e o melhor, a gente consegue fechar contratos com a pessoa que estava apresentando em até 10 dias. É um negócio que é muito incomum aqui e eu quero mostrar para você como é que a gente consegue fazer isso junto quando você estiver pronto para comprar sua próxima casa. O que você achou desse vídeo? Você gostou? O importante é o seguinte, independente do preço de casa que você estiver procurando, seja uma casa inicial de 150 mil, como aquela mobile home que a gente viu, até uma casa de 1.600.000 em frente ao lago, eu consigo te ajudar e a minha equipe na Brasa Homes também consegue te ajudar. Então, não esquece de se inscrever no canal, deixa o seu like, coloca o seu comentário. Se você tiver com alguma dúvida, escreve ela que eu pessoalmente pego todos os comentários e respondo, tá bom? Eu sou o Lucas Santos, corretor de imóveis, broker da Brasa Homes, e se você estiver pensando em comprar ou vender um imóvel aqui na Flórida, me manda uma mensagem que vai ser um prazer te atender pessoalmente, tá bom? Até a próxima. Tchau!